O cara fica preso na loja esperando a sorte bater na porta. Essencialmente sim, e a Mustache ataca isso introduzindo a lei de Pareto, a famosa regra do 80-20, no dia a dia desse trabalhador. Uhum. No modelo antigo, o chaveiro gasta 80% do seu tempo ocioso apenas esperando o cliente aparecer, para gerar só 20% de resultado financeiro. A plataforma age como um choque de gestão mesmo, para inverter essa lógica. A matemática só fecha de duas maneiras. Pensa comigo. Tá, diz aí. Ou o mercado inteiro aumenta o preço base de forma tabelada, o que a gente sabe que é inviável no Brasil. Impossível. Ou o profissional precisa aumentar drasticamente o volume de serviços prestados por dia para poder diluir aqueles custos fixos pesados como o aluguel e a energia. Ah, agora a engenharia do aplicativo faz tudo sentido. Porque se o aluguel da loja custa, digamos, R$ 1.000, não importa se ele faz 100 ou 1.000 chaves por mês, o aluguel vai continuar sendo R$ 1.000. Exato, o custo fixo não perdoa. Se o aplicativo garante que o telefone dele não pare de tocar com chamados de emergência ali na região, ele dobra ou triplica a produção, e aí aquele custo de R$ 14,60 por chave despenca radicalmente. É a diferença entre trabalhar até a exaustão no modelo errado e trabalhar de forma inteligente com um volume roteado. E esse é o verdadeiro mecanismo da guilda digital em ação. Para sustentar esse volume enorme, as fontes que a gente analisou detalham bem como a automação funciona ali nos bastidores. Como que é o fluxo? É assim, o cliente em apuros vai no Google e digita chaveiro 24 horas. A Mustache captura esse cliente usando técnicas de otimização de busca e anúncios bem pesados. O clique já leva direto para um atendimento automatizado no WhatsApp. Um bot, né? Isso. O robô faz a triagem da emergência em questão de segundos e, usando um sistema de cerca virtual por geolocalização, ele despacha a ordem de serviço diretamente para o celular do chaveiro da rede que estiver fisicamente mais próximo daquela porta trancada. Eu findo a ociosidade no balcão da loja. O profissional vira basicamente uma unidade móvel de resposta rápida. E lendo o material sobre o futuro da empresa, fica muito claro que eles querem mudar até a nomenclatura da profissão, né? Sim, eles querem elevar o status. O manifesto não fala mais em chaveiro, pura e simplesmente, mas em agente de segurança patrimonial moderno. Um nome de peso. Demais. E isso sugere uma sofisticação enorme do serviço prestado. Como é que eles planejam requalificar uma mão de obra que é tão tradicional? A mudança de paradigma ocorre num treinamento contínuo que a rede exige de quem entra. O foco deixa de ser só o cilindro de latão. Esse treinamento capacita o agente para instalar e consertar fechaduras digitais, sistemas de biometria e até painéis de automação residencial. Aquelas smart homes. Exatamente, tudo integrado a conceitos de smart homes. Eles estão preparando a rede para o fato inegável de que as portas do futuro não vão usar chaves de metal. Elas vão usar impressões digitais, sinais de Bluetooth, e o chaveiro que não entender de circuitos e de software, infelizmente, vai desaparecer. Vai ficar obsoleto. E olha, a ambição deles transborda para o mundo físico de uma forma muito, muito visual. Os documentos conceituais do pitch deck mostram projetos para uma frota inteira de veículos customizados. O profissional no futuro deles não vai mais chegar na casa do cliente com uma maletinha de ferramentas desorganizadas, sabe? Correto. E as fontes especificam parcerias e adaptações de veículos focados em mobilidade urbana eficiente. Tem projetos super detalhados para triciclos elétricos e modelos de veículos de carga compactos, aqueles chamados mini-cargos. E eles citam até marcas específicas nesses projetos como a Volt, a Agrale e a Dafra. A ideia é que o veículo funcione como uma verdadeira oficina móvel tecnológica. Isso projeta uma imagem de autoridade corporativa e, claro, passa confiança imediata quando o cara estaciona na frente da casa do cliente. Com certeza. Mas olha, ter a ideia de uma frota futurista e de uma guilda moderna é uma coisa, né? Transformar isso em realidade jurídica no Brasil é outra completamente diferente. Muito diferente. E é por isso que os documentos tributários e os contratos que vieram na nossa pilha são tão reveladores. Eles provam que essa ideia já saiu do papel. A formalização de fato está acontecendo. Nós temos aqui o registro ativo no Cadastro de Contribuintes Mobiliários, o CCM da cidade de São Paulo. E a razão social registrada lá em 14 de abril de 2025 é Rede Colaborativa de Chaveiros Limitada.
Isso mostra um CNPJ vivo operando no mercado. E a prova definitiva de que a rede está tracionando e realmente convencendo os profissionais está nos contratos de adesão que acompanham esse registro municipal. Por exemplo, se lembra do Dimas Mendes Vitor? O profissional que recebe uma dedicatória lá nas primeiras páginas do manifesto. Esse mesmo. Nós recebemos o contrato formal assinado por ele. E ele não ingressou na plataforma só como um usuário comum do aplicativo. Ele assumiu o papel de gestor de núcleo. E isso tem um custo pesado, viu? O contrato estipula um investimento de R$ 6.240 anuais, que são pagos em parcelas semanais de R$ 120. É um compromisso e tanto. Eu entendo a teoria da diluição de custos que a gente falou, mas na prática, mais de R$ 6.000 por ano é um valor altíssimo para convencer um profissional autônomo a pagar apenas para entrar num aplicativo. O que exatamente um gestor de núcleo ganha em troca desse investimento todo? Então, é fundamental entender que o gestor de núcleo, ele funciona quase como um franqueado âncora dentro da rede, sabe? Tá. A marca Mostache. Ele vai utilizar a padronização visual, o sistema de roteamento prioritário. Os chamadas chegam para ele primeiro. Exatamente. E toda a força de marketing nacional da startup. Além disso, o modelo prevê que esse gestor coordene e treine outros chaveiros menores ali na região dele. Então, ele ganha tração em cima do volume de todo o seu núcleo. Ah, entendi. É literalmente a guilda sendo montada em blocos, né? O gestor é como se fosse um mestre artesão que coordena os aprendizes e o aplicativo gerencia toda a burocracia e divide o dinheiro. Perfeito. E falando em dividir o dinheiro, tem outro contrato de um chaveiro chamado Sérgio Santana Dias, que pagou uma taxa de adesão de R$ 75. E as regras de divisão de lucros da rede mostram um racha bem claro de 80-20. 80-20? Isso. 80% do faturamento de cada serviço fica com o trabalhador ali, que executou o resgate na chuva, e os 20% restantes vão para a Mustanche pagar os servidores em nuvem, a inteligência artificial, o marketing e o gestor do núcleo. Parece um ecossistema muito bem amarrado. De fato, a documentação comercial desenha uma engrenagem de crescimento em rede que é muito, muito clara. No entanto, e aqui a gente entra numa parte delicada, enquanto a gente analisava essa estrutura corporativa formalizada, cruzando os dados do CNPJ recém-criado com históricos públicos, nós nos deparamos com um documento que exige uma leitura muito cautelosa da nossa parte. Sim. Eu confesso para quem está nos ouvindo que esse foi o momento de maior surpresa na organização dessa pesquisa. Pegou a gente desprevenido. Total, porque a gente estava lidando com planos de negócio, manuais de boas práticas, planilhas de franquia. E, de repente, lá no fundo da pilha de fontes, a gente encontrou um trecho isolado de um documento oficial da Justiça Federal. Um contraste em tanto. Mais especificamente, é um recorte oriundo da 13ª Vara Federal de Curitiba. O cabeçalho identifica o processo como pertencente à Operação Abismo. E olha, é o nosso dever analítico lidar com todos os materiais fornecidos com o mesmo rigor. Esse fragmento de texto, ele relata um questionamento direto formulado pelo Ministério Público Federal durante uma audiência ou um interrogatório. O texto cita um réu chamado Edson Freire Coutinho e inclui um diálogo bem curto, onde alguém pergunta, a Mendes Júnior também? E o trecho simplesmente termina aí, sem fornecer a resposta ou qualquer parágrafo subsequente para a gente entender. E a grande questão que fica pairando no ar, para nós e para quem está ouvindo, é como um fragmento de um processo judicial da Operação Abismo veio parar na mesma mesa de análise de uma startup de chaveiros de 2025. Onde é que está o elo de ligação disso? E essa é a parte crucial da nossa análise. A resposta é que não há elo de ligação visível nas fontes que a gente recebeu. Nenhum. E é vital a gente manter a total imparcialidade técnica neste ponto. Não existe nos documentos comerciais, nos registros tributários da Mustache Chaveiros, ou mesmo no manifesto do autor César Renato, qualquer conexão estabelecida com os nomes citados nesse documento da Justiça Federal. Perfeito. Nós estamos relatando a existência desse papel pura e simplesmente porque ele faz parte do lote de dados brutos que nos foi enviado para avaliação hoje. Então, o que tudo isso significa, né?
Significa transparência absoluta da nossa parte para quem está acompanhando a gente. Nós colocamos todas as cartas na mesa, relatamos o teor desse documento da Operação Abismo para demonstrar a diversidade e a natureza meio crua das fontes que a gente pesquisou. Mas nós não tomamos partido, não fazemos nenhuma acusação indireta e a gente deixa claríssimo que a startup e a rede colaborativa de chaveiros não estão vinculadas a esse contexto criminal por nenhuma prova que a gente tem em mãos hoje. Com certeza, a isenção é fundamental. Fica o registro documental. E assim, a gente volta ao nosso foco para o impacto mercadológico da empresa. E retomando essa lente econômica, o que sobressai de toda essa documentação da Mustache Chaveiros é a recusa veemente deles em serem rotulados só como mais uma empresa de software as a service, sabe? Aquela coisa fria. Eles estão, na verdade, orquestrando um movimento de reestruturação de classe mesmo. O objetivo final é pegar uma força de trabalho marginalizada, que lida com alta periculosidade de madrugada nas ruas, que sofre acidentes com ferramentas de corte pesadas e que, como a gente viu, opera com uma matemática financeira que corrói o próprio sustento. O esquema de 1460. Exato, e transformar todo esse grupo numa rede formal e altamente tecnológica. É a união de mundos que pareciam totalmente opostos. Eles pegaram, o cheiro de metal cortado, aquele pó de latão no balcão da lojinha e toda a sabedoria artesanal passada de geração em geração e conectaram tudo isso com algoritmos de roteamento de nuvem e robôs de atendimento no WhatsApp. É uma fusão incrível. O aplicativo resolve o caos da logística e da cobrança para que o ser humano possa aplicar sua empatia, ao acalmar um cliente desesperado na chuva e usar sua técnica tátil ali para resolver o problema mecânico. No fundo, é o resgate da dignidade profissional através da inteligência de dados. E essa fusão de habilidades cria barreiras de entrada muito difíceis de serem superadas por aplicativos genéricos de serviços domésticos, sabe? A especialização na segurança patrimonial e essa evolução para atendimento de fechaduras digitais e biometria garantem que essa guilda permaneça super relevante nas próximas décadas. Isso me leva a uma reflexão final que eu gostaria de deixar para quem nos ouve agora. O manifesto de hoje defendeu intensamente a ideia de que a tecnologia não veio para arrancar as ferramentas das mãos dos humanos. Ela veio para vestir esses profissionais como uma armadura digital de eficiência. Uma baita perspectiva. Pensando nessa transformação profunda do mercado de chaves e travas, se a gente olhar para a economia invisível da nossa cidade hoje, tenta pensar quantas outras profissões tradicionais, defasadas e totalmente esquecidas pelo tempo estão, neste exato momento, a apenas um aplicativo brilhante de distância de uma revolução total de dignidade e de lucro. Fica aí a provocação para a gente pensar. Muito obrigado por acompanhar mais esse mergulho profundo nas fontes com a gente. Até a próxima.